De forma muito breve e dando início, sem mais delonga, à nossa sessão, o que é que eu diria? O autor, enfim, creio que conhecido, todos vós, é professor auxiliar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem uma extensa bibliografia no âmbito da economia política, da integração monetária, da história do neoliberalismo, artigos, capítulos de livros, não vou aqui citar todos, como é evidente, apenas ressaltava uma característica que me parece relevante para esta nossa sessão, é que é um economista que eu diria militante, isto é, assume sem qualquer rebuço a sua não neutralidade. Toma partido, eu acho que isto é importante, porque diferenciam em relação, enfim, a uma certa forma de estar dos nossos colegas economistas que se refugiam numa alegada cienticidade que, em muitos casos, é suspeita e corresponde, ao fim e ao cabo, de forma mais ou menos indireta, à defesa do status quo. E, portanto, nessa medida, é editor do Mundo Diplomatique, é também editor e autor do blog Ladrões de Bicicleta, onde, no fundo, faz questão de exprimir a sua opinião, a sua intervenção em relação, portanto, à atual situação económica e social. Sobre o livro, apenas descrever a sua estrutura, são 6 capítulos, o que me parece importante. Temos, em primeiro lugar, aquilo que é, no fundo, uma síntese do que é o neoliberalismo, porque há muitas vezes esta ideia, o que é, no fundo, é até uma certa desacreditação do termo, é uma coisa vaga que inventaram para aí, é uma forma também de fugir, enfim, às questões que doem ao sistema ou àqueles que defendem o sistema. Procurar, no fundo, diluir esta ideia com uma certa, enfim, divagação, um certo devaneio de uma certa esquerda. Não, portanto, o neoliberalismo é, de facto, um elemento concreto que vem muito bem caracterizado no primeiro capítulo. Depois, no segundo capítulo, fala da integração europeia, mais uma vez, não é neutra. No terceiro capítulo, eu creio que, a mim, pessoalmente, é aquele que mais me tocou, porque se dedica a um ano muito específico que marcou uma viragem na história, que é o ano de 1989, a queda do Muro de Berlim, e que nós hoje estamos cada vez mais em condições de o avaliar, porque temos algum distanciamento e, portanto, é, do meu ponto de vista, extremamente oportuno que hajam autores que se dediquem, no fundo, a esta data que é tão importante e que é tão marcante na evolução histórica recente. Depois, nos capítulos 4 e 5, a questão portuguesa, não é? Como não podia deixar de ser, e depois, no 6º capítulo, um olhar, não é? Para a atual situação, mas numa perspectiva construtiva, de soluções, de procurar pistas para, no fundo, ultrapassar os bloqueios e a necessidade imperiosa de dar resposta a um conjunto de problemas que afetam a nossa economia e a nossa sociedade. E, portanto, eu creio que este livro é, de facto, muito oportuno e o que eu gostaria é que proporcionasse, no fundo, permitisse contagiar, não é, outros economistas também a participar, enfim, nesta ideia de um posicionamento mais crítico perante a situação que nos envolve, perante a evolução da economia, perante um conjunto de dogmas que foram sendo consolidados através, naturalmente, de uma operação ideológica, não é, que, no fundo, procurou impor o dito pensamento único e à qual muitos economistas acabaram por, no fundo, alinhar sem essa perspectiva crítica que está aqui implícita e que era muito bom que ela contagiasse outros economistas, porque é isso que nós pretendemos. Pensamento crítico, avaliação da situação e recusa do pensamento único. E, portanto, ficava por aqui e dava então a palavra ao João para a sua intervenção. Obrigado, Miguel Viegas. Muito boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui na Universidade de Aveiro, que é aqui tão próxima da Universidade de Coimbra. Eu tendo a dirigir-me mais para sul e, psicologicamente, Lisboa fica mais próximo de Aveiro, mas é só por uma questão de hábito, porque eu estudei em Lisboa, tenho a maior parte das minhas relações, digamos, profissionais
para lá das de Coimbra, em Lisboa, e portanto é sempre bom confirmar que, enfim, para lá da geografia sentimental, a geografia real conta, e portanto em muito pouco tempo vim aqui e é muito bom estar aqui a apresentar este livro. O Miguel Viegas já fez uma parte do trabalho e, portanto, apresentou a estrutura básica do livro e o autor, que definiu como economista militante, sim, assumo essa condição, embora há uma história que o professor António Avalanche Nunes conta do seu mestre Teixeira Ribeiro, em que houve uma vez um estudante que se dirigiu ao professor Teixeira Ribeiro dizendo-lhe: eu sei que você é de esquerda. E ele disse: como é que você sabe? Estamos no 25 de Abril. Porque é o único professor que não faz política nas aulas. E portanto, ou seja, eu acho que nós devemos fazer um esforço para ser tão objetivos quando nos seja possível e sem alardear nenhuma neutralidade, mas ao mesmo tempo o padrão pelo qual nós devemos ser avaliados é o da objetividade, e em última instância também da objetividade científica, independentemente, enfim, dos nossos investimentos militantes e políticos, que são inequívocos, que eu acho que devem ser apresentados de forma transparente, para que as pessoas não saibam o que é que conta. Nesse aspecto sim, e não nos outros. A intervenção com o conhecimento, enfim, acreditando que tanto na universidade como no resto da esfera pública devem valer os argumentos. Sabemos que, infelizmente, não são só os argumentos que valem, mas isso já lá iremos. Eu pedia, feita esta pequena introdução, pedia só ao Miguel Viegas que me disciplinasse. Eu preciso ser disciplinado. E, portanto, que me fixasse 30 minutos. E que me avisasse 5 minutos antes e 1 minuto antes, faz favor. Mas não mais do que 30 minutos. Ok. Então, eu vou começar a minha apresentação por tentar, digamos, mapear algumas definições de neoliberalismo que dizem tanto sobre a coisa, o objeto de neoliberalismo, como sobre a míriade de perspectivas que nós podemos ter sobre este fenómeno político, económico, social, institucional. Primeira definição. Como isto é um clube marxista, começo por uma definição marxista de neoliberalismo. Expressão ideológica de uma fase histórica do capitalismo marcada, essa fase histórica, pelo domínio do capital financeiro, vulgo financeirização do capitalismo, nas suas várias declinações, incluindo o capital fictício. Ou seja, o neoliberalismo seria a ideologia que legitimaria os processos de transformação tendentes à afirmação desta particular forma de capital. Ou seja, simplesmente o neoliberalismo é a expressão ideológica da financiarização do capitalismo e corresponde a uma fase histórica. Dos anos 70 em diante há um conjunto de transformações no capitalismo, enfim, que todos conhecem, e o neoliberalismo seria o nome para essa coisa. Ainda dentro do marxismo, como sabeis, há muitos marxismos, uma definição mais na tradição, digamos, do marxismo de António Gramsci, dessa tradição intelectual e política italiana. Também há muitas tradições italianas, mas uma definição de acordo com a qual, no fundo, o neoliberalismo pode ser visto como um feixe de ideias em movimento que se torna esse feixe de ideias hegemónico, e a hegemonia para António Gramsci é, no fundo, o quê? A constituição de um bloco histórico de forças sociais e políticas capazes de fazer a articulação, sempre precária, entre infraestrutura, ou seja, capacidades materiais, relações sociais de produção, e uma dada superestrutura, ou seja, aparelhos ideológicos, aparelhos políticos. No fundo, esta conjugação, como ele diz, Estado-sociedade civil. E, portanto, o neoliberalismo, em última instância, seria, nesta segunda definição, o nome desta coisa, deste processo de hegemonia. Obviamente, de certas frações do capital, mas com uma enorme ênfase nos intelectuais orgânicos, nos dispositivos ideológicos, em toda a criação daquilo que nós podemos chamar um consenso. O consenso neoliberal. E, por exemplo, nesta definição cabe, nesta articulação entre relações entre capacidades materiais e ideias, como objeto de estudo, proponho aqui um objeto de estudo já,
Por exemplo, conheceis um think tank chamado Mais Liberdade. Mais Liberdade é financiado por 2 milionários que financiaram em 2022 o Mais Liberdade com €500 mil, está no relatório de atividades deste think tank, que é uma forma da iniciativa liberal, também, vamos lá ver agora cinicamente, contornar a lei de financiamento dos partidos. Já agora, faço esta observação como hipótese. Acho que os jornalistas deviam investigar isto, mas infelizmente há pouco jornalismo de investigação. Lá está, ex-menino, não interessa. E portanto, Mais Liberdade pode ser visto como um exemplo concreto destas múltiplas articulações entre certas frações do capital, extrovertidos. Já agora o principal milionário a financiar o Mais Liberdade é detentor da cadeia Eurocash na Polónia, não tem sequer grandes interesses em Portugal, era um antigo quadro da Jerónimo Martins, que depois passou a estar por conta própria na Polónia. Como sabeis, a Jerónimo Martins tem hoje uma parte importante da sua atividade no exterior, Colômbia e Polónia. Ok, e portanto temos esta tentativa de influenciar a política pública seguindo follow the money. Mas follow the money é só o início da conversa, não basta, não é um materialismo grosseiro. Há aqui várias questões a considerar: quem são os intelectuais, onde é que se encontram, quais são as interfaces, academia e outras formas de produção de ideias, jornalismo. Este milionário da Eurocash financia o principal acionista do Observador. Como sabeis, o Observador é um jornal que tem um programa político muito claro e, portanto, na linha da Troika e do lastro ideológico que a Troika deixou. Portanto, esta definição marxista, mas mais focada na questão das ideias enquanto força material, com o seu grau de, digamos, se quiserem, de performatividade, de capacidade de moldar as coisas. Esta relação mais complexificada. Depois tem uma terceira definição, que eu gosto particularmente, que é mais, digamos, institucionalista, do ponto de vista económico e político, que é uma definição que é influenciada, por exemplo, pelo sociólogo alemão, economista político, na realidade, de influência weberiana, marxiana, que é o Wolfgang Streeck, que tem um livro muito bem traduzido em português chamado O Tempo Comprado, que eu recomendo vivamente. E, no fundo, para ele, nesta terceira definição, o neoliberalismo é o nome desta coisa, da desdemocratização da economia através do que ele chama a supranacionalização da política. Aqui, política, nós em português não temos bem esta diferença entre... Quer dizer, temos a diferença entre política e políticas. Politics and policy. Não é? No fundo, os Estados nacionais, que tinham democratizado as economias capitalistas até a um certo ponto, perdem instrumentos de política para instituições supranacionais que não têm idêntica legitimidade democrática. E, pelo contrário, têm vieses, se vocês quiserem voltar à definição marxista, de classe mais acentuados. Portanto, o neoliberalismo é este processo de justificação e implementação desta transferência e perda, porque a transferência não é só para cima. No processo de transferência perdem-se vários instrumentos de política. Não é neutra esta transferência. As escalas não são neutras. O Wolfgang Streeck publicou agora um livro em alemão, agora no ano passado, foi traduzido logo para francês, não está ainda disponível em inglês, mas que eu aconselho. É toda uma reflexão sobre o que ele chama a economia política das escalas. Ele enfatiza muito a questão das escalas. Da passagem do nacional para o supranacional, há qualquer coisa que se perde. E é sobre esta perda que ele vai procurar também refletir. O neoliberalismo, se vocês quiserem, há boa historiografia sobre isto, é uma forma de globalismo. Imaginar e construir uma economia global em que os Estados são apêndices dessa economia global. Terceira definição. Quarta definição. Uma definição que eu gosto particularmente porque ela é mais colada aos próprios autores neoliberais. E o meu livro é muito fiel a esse método. Vamos tratar os autores neoliberais nos seus próprios termos. Que é sempre aquilo que eu digo aos meus estudantes. A qualidade de um pensador não se define pelo seu posicionamento político ou ideológico.
É um erro crasso, intelectual e político, definir a qualidade de um pensador pelo seu posicionamento político e ideológico. E, em última instância, eu quero transmitir a ideia de que as culturas neoliberalizadas das direitas não triunfaram apenas porque tiveram força. Triunfaram porque também fizeram bons diagnósticos e tiveram bons intelectuais, fizeram boas críticas. Apanharam pontos fracos do inimigo e do adversário. Portanto, ler os autores neoliberais é absolutamente crucial para perceber uma parte do que se passa. Para não sermos acusados da crítica fácil. Preconceituosa, se quiser. Ou seja, ler o Hayek, o Milton Friedman, o Aníbal Cavaco Silva, uma sugestão que eu faço metodológica. Quem quiser escrever sobre cavaquismo tem de ler tudo o que o Aníbal Cavaco Silva escreveu e disse. E não tratá-lo, como muitas vezes eu vejo no debate intelectual e público, como se fosse uma espécie de atrasado mental. A múmia, que nunca leu um livro, como diz a Clara Ferreira Alves, que é a única pessoa que me faz simpatizar com o Cavaco Silva, lá do seu elitismo. O Cavaco Silva é um académico, doutorado em Iorque, com vários volumes. Quem não quiser engajar-se com o cavaquismo, a partir também do que Cavaco Silva disse e escreveu, não está bem a ver o poder. Está a subestimar o adversário, que é um erro. É um sintoma da aristocracia decadente, uma vez se chama. Há uma intelectualidade de esquerda que tem um certo claros sintomas da aristocracia decadente. Acha que as suas ideias são boas, mas perde que as pessoas são burras. Pronto, não há nada a fazer. Então esta definição qual é? Esta definição, mais uma vez, um sociólogo, eu tenho um problema que leio demasiado de historiadores e sociólogos para economista. E há aquela famosa nota, não é? Um bom economista renasce como físico e um mau como sociólogo. E eu sou daqueles que acham que é precisamente o contrário. Um bom economista renasce como sociólogo e como historiador, sem desprimor para os físicos ou para os engenheiros. Pelo contrário. Nem uma coisa nem outra, está a ver? Para estudar o neoliberalismo é bom saber alguma coisa de sociologia e história. Então, este autor diz, o neoliberalismo, e a definição mais económica que eu conheço, no sentido mais breve, é o William Davies. O neoliberalismo é o desencantamento da economia através da política. Ou melhor, ao contrário, desculpa. É o desencantamento da política através da economia. Peço desculpa. Este erro é interessante. Desencantamento da política através da economia. Que é uma definição... Também acontece. Também. É uma definição que está muito próxima ou muito colada à célebre formulação da Margaret Thatcher. A economia é o método, mas o nosso objetivo é mudar a alma. A Margaret Thatcher, aliás, tem 3 formulações que eu acho que definem 4 formulações que eu gosto particularmente. Esta, uma segunda em que ela diz não há sociedade, só indivíduos, que é geralmente o que é citado, mas ela acrescenta uma coisa: não há sociedade, só indivíduos e as suas famílias. Portanto, 3, a famosa There is no alternative, a Tina, também é dela. E a quarta, quando lhe perguntam qual é a sua maior conquista, a sua melhor herança, e ela responde Tony Blair. Ou seja, o Partido Trabalhista neoliberalizado. Alternância sem alternativa. E talvez a vantagem de ler Thatcher é que ela dá-nos muita informação para nós levarmos a sério. O Cavaco Silva também nos dá imensa informação. Se vocês lerem o livro Reformas da Década, um livro publicado em 1995 por Cavaco Silva, tem 13 reformas que marcam o país e que permitem dizer aos desmemoriados da iniciativa liberal, aos fascistas do Chega, que dizem, como me disseram no outro dia num auditório em que eu estive a debater com o ignorante do professor Pinto Pereira do ISCSP, que dizia que Portugal tinha 50 anos de política socialista. 50 anos de política socialista. Sabe o que está a falar? Mas é típico. Dizem o que for preciso. Lá está, fazem política na sala de aulas.
Deus nos livre. Sem qualquer preocupação, mesmo estando a intervir politicamente, estava a intervir numa faculdade, uma preocupação do mínimo de rigor. O mínimo de rigor. Como é que alguém pode afirmar que houve 50 anos de política socialista quando este país, objetivamente, foi o país da União Europeia onde as privatizações mais pesam no produto interno bruto? Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que alguém consegue fazer este exercício? O próprio Cavaco Silva nos informa de 3 grandes reformas que, como ele diz, na área do trabalho, o que eu fiz foi, cito, diminuir a proteção excessiva do trabalhador, de que beneficiava o trabalhador por conta de outra. O protecionismo excessivo que beneficiava o trabalhador por conta de outra. Ele informa. Nós não precisamos, basta ir lá, ler. E depois, obviamente, interpretar e contextualizar e sobretudo, avaliar os resultados. Porque qual é o truque? O neoliberalismo nunca existiu, porque assim está sempre por realizar. E furta-se a avaliação dos custos sociais destes processos. O que é que eu gosto nesta definição? O desencantamento da política através da economia é que liga o objetivo ao subjetivo. É convencer as pessoas de que não há nada a fazer a não ser atentar à sua vida num sentido mais estreito e individualista, egoísta. O que nos aproxima da última definição que eu aqui vos trago. Que é uma definição que há uma tensão, é uma definição inspirada num notável texto, que eu não cito aqui, é uma falha deste livro, de um notável autor, que eu devia ter trazido para este livro, isso também é uma autocrítica, não trouxe, até porque eu não tinha na altura, eu conhecia o livro, mas não tinha ainda com Michel Foucault, não tinha ainda os termos muito bem esclarecidos do que é que, da minha relação com o nascimento da biopolítica, um conjunto de aulas transcritas que ele ministrou no, se eu não me engano, Collège de France, e em que ele, pioneiramente, estamos no final dos anos 70, através da leitura de economistas de Chicago, dos seus textos, e de economistas alemães ordoliberais, faz, digamos, uma genealogia do que ele chama a governamentalidade. Governamentalidade é um neologismo que junta governo e mentalidade, não é? O governo das mentalidades, se quiserem, dos dispositivos que criam novas subjetividades. Dispositivos institucionais que criam novas subjetividades. Qual é essa nova subjetividade? É aquilo que Foucault chama o indivíduo visto como empresário de si próprio. E ele vai analisar a teoria do capital humano, formulada em Chicago. A teoria do capital humano é, no fundo, todo um conjunto de análises económicas do chamado investimento que os indivíduos fazem em educação. Os indivíduos fazem um investimento em educação, perdem X anos, gastam determinado conjunto de recursos com vista a obterem rendimentos no futuro superior. Investem em capital humano, investem em si próprios. É como se fosse... Não têm capital económico, mas através de investimentos variados em capital social, em capital humano, em capital cultural, os indivíduos têm um portfólio de capitais e é como se fossem empresários de si próprios. A metáfora empresarial aplicada ao comportamento individual. Portanto, o neoliberalismo é uma forma de criar dispositivos concorrenciais de mercado ou de quase mercado que façam com que os indivíduos estejam imersos em situações de concorrência todos contra todos e se passem a ver a si próprios como se fossem empresários. Asif. Podem ser na realidade, mas podem não ser. Ou seja, um estudante, quando está aqui, está a agir empresarialmente. Está a fazer um conjunto de investimentos no seu capital humano que depois vai para rentabilizar. E ver o mundo desta perspectiva e convencer os indivíduos que essa é a perspectiva correta, não é? Por exemplo, alterando a lógica do financiamento. Os indivíduos recebem um empréstimo para pagar as propinas e que depois pagam, não é? Com o seu rendimento futuro. Este dispositivo faz com que os indivíduos os estudantes, passem a ver-se a si próprios como clientes, as universidades como prestadores de um serviço comercial, financeirizado, porque há uma relação de crédito e de dívida, e portanto os indivíduos, se assim procederem, serão muito mais racionais
e agirão. No mundo anglo-saxónico, como sabeis, o endividamento para pagamento de propinas é um problema económico e social de tal forma grave que só nos Estados Unidos há todo um debate e decisões políticas sobre perdões de dívida, moratórias, etc. E as propinas nas universidades, mesmo públicas, são o que se sabe, basta, que faz parte da cultura, quem vê séries e filmes norte-americanos, poupar para que os filhos possam ir para a universidade. Não é? As próprias famílias, não é? Indivíduos e suas famílias, lá está certo. Privatizar toda a habitação pública na Grã-Bretanha para que os indivíduos passem a ser vistos como proprietários, não é? Ou seja, aquilo que o Tomás Piketty chama o neoproprietarismo. A ideologia dos direitos de propriedade privada é indissociável dessa subjetividade empresarial. E para isso, a dominação e as relações de crédito e de dívida, lá está, a financiarização, são fundamentais. Quem quiser estudar o neoliberalismo em Portugal, nesta perspectiva da relação indivíduos-famílias com a propriedade e com o setor financeiro, obviamente tem que estudar a habitação. A economia política da habitação em Portugal, a habitação, por diversas circunstâncias, nunca foi incorporada seriamente no Estado Social português, portanto sempre esteve fortemente mercadorizada, exceto um resíduo de habitação social, que aliás é como os neoliberais gostam de ver a política social residual, tendencialmente, e para pobres. E como é que as famílias, uma grande porcentagem das famílias acedeu à habitação? Através, racionalmente, do endividamento, por diversas circunstâncias. A partir dos anos 90, há taxas de juros relativamente baixas, faz com que os proprietários de habitação tenham, em Portugal, ainda aos dias de hoje, circunstâncias financeiras mais favoráveis do que os inquilinos. Na medida em que um proprietário endividado tem um serviço de dívida inferior à média da renda que o inquilino paga, em termos de esforço, da porcentagem do rendimento alocado cada mês. Isso, aliás, explica uma base social importante do neoliberalismo em Portugal. E porquê é que é difícil mexer na habitação do ponto de vista de mudança de direitos de propriedade? Muito difícil. E porquê é que o imposto sobre sucessões e doações desapareceu e nunca mais ninguém lhe quis pegar a sério? E, no entanto, é o imposto mais justo de todos. Porque a transmissão intergeracional de propriedade é algo que está profundamente enraizado em Portugal. Mesmo que seja por 1 milhão de euros, acima de 1 milhão de euros, como alguns propõem, as pessoas começam logo a pensar, posso lá chegar. Este elemento aspiracional não deve ser posto de parte. Portanto, sobre estas definições, duas marxistas, uma institucionalista, uma mais colada aos autores e uma mais colada à tradição Foucaultiana, que é bastante rica na análise do neoliberalismo. Segunda parte, quanto é que eu tenho? Tens 10 minutos. Ok. Mas eu concedo mais 5 minutos. Ok. Então, dois ou três comentários sobre uma decisão que eu tomei neste livro, que foi, que talvez seja um elemento com alguma originalidade, que é pensar o neoliberalismo como qualquerismo, fascismo, socialismo, conservadorismo, you name it, todos os ismos definem-se, e o neoliberalismo nisso não é diferente, em primeiro lugar em oposição. Como é que vocês sabem quem é o neoliberal? Digam-me digam-me a natureza dos projetos políticos, que obviamente mudam historicamente, em relação aos quais este coletivo intelectual e político internacional se opôs. Porque isso cria coesão, identidade. Qualquer identidade intelectual, política, científica, define-se em primeiro lugar em oposição. Em oposição. Isso não é um aspecto... Primeiro, antagonismo. Segundo, antagonismo em relação àquilo que nós podemos chamar as várias expressões da tentativa para civilizar o capitalismo através de profundas reformas social-democratizantes. Para sintetizar, tenho pouco tempo, a tradição Keynes-Roosevelt, se quiser. A tradição welfarista. Da política económica de pleno emprego, do Estado de Providência universal, etc. Que vai da Suécia aos Estados Unidos nos anos 30 e que depois floresce
a partir da Segunda Guerra Mundial, na esteira do espírito de 45. Uma crítica denudada ao keynesianismo, à social-democracia, ao Estado de Providência entendido como o Estado que tendencialmente monopoliza bens e serviços públicos, que os fornece gratuitamente e que os financia através de uma combinação de impostos progressivos e de articulação entre o Banco Central e o Tesouro. Uma articulação próxima em que o Banco Central está na dependência do Tesouro. Como dizia o Silva Lopes, antigo Ministro das Finanças, ser Ministro das Finanças em Portugal era mais fácil antigamente porque eu telefonava ao Ministro das Finanças, eu como Ministro das Finanças telefonava para o Banco de Portugal e dava ordens, e eles obedeciam. Era assim que se fazia. Agora é o Banco Central que dá ordens, o Banco Central supranacionalizado, que dá ordens aos Estados, uma total inversão da relação entre Banco Central e Tesouro na história do capitalismo. Portanto, oposição a toda esta tradição intelectual e política. Se vocês quiserem, Hayek é muito claro. Há liberais que traíram o liberalismo. Keynes é o principal. Keynes, Beveridge, Roosevelt. Nos Estados Unidos, um liberal, hoje em dia, é um social-democrata na Europa. É assim que é. Os termos flutuam e às vezes ganham sentidos diferentes quando atravessam oceanos. É muito interessante. E às vezes alguém até atravessa um oceano, é uma coisa que qualquer historiador deve estar atento. O Eric Hobsbawm diz sobre a Revolução Francesa, um jacobino na Inglaterra atravessava o Canal da Mancha e transformava-se num moderado girondino. Isto acontece também. O Krugman, que é um esquerdista nos Estados Unidos, vem para Portugal e, graças ao seu amigo Braga de Macedo, com quem ele escreveu um artigo em coautoria a seguir ao 25 de Abril, transforma-se num defensor das mais desvairadas políticas. Acontece muitas vezes. É preciso ter atenção a estas. Isto é mais complicado porque os termos, as pessoas mudam quando atravessam oceanos. A palavra liberalismo é uma dessas que está em disputa. Hayek considera, e Schumpeter também, por exemplo, consideram que a palavra liberalismo está completamente perdida para os adversários da liberdade. Completamente perdida porque está nas mãos dos Roosevelt, dos John Dewey, dos Beveridge. Beveridge definia-se como um liberal e foi o responsável pelo grande documento de 42, em plena Segunda Guerra Mundial, que vai definir as funções sociais do Estado britânico para o pós-guerra. Não é? Os 5 males. Não me perguntem quais são os 5, eu nunca me lembro. Mas é a ociosidade, a doença, o desemprego e coisa. Ou seja, só há liberdade a sério, não é? Como diz o Sérgio Godinho. Só há liberdade a sério se. Não é? Paz, o pão, habitação, não é? O Sérgio Godinho acrescenta mais umas coisas. Para o Beveridge já não seriam mais radicais, digamos, pertencer ao povo, o povo produzir, isso aí já não entra no menu dos social-liberais britânicos. E esse é um adversário importantíssimo. Tão importante como os marxistas soviéticos, ou os marxistas todos, é a social-democracia keynesiana. Terceiro adversário, o desenvolvimentismo terceiro-mundista. O horror do grande levantamento anticolonial. Hoje isso está muito estudado, porque a historiografia do neoliberalismo também é atravessada por estas preocupações com o antirracismo e com o racismo, e, portanto, ver como é que os neoliberais olhavam com horror o grande levantamento anticolonial e idealizavam a ideia de império liberal. Isso é, mais uma vez, na minha opinião, o melhor livro, não é este, que eu escrevi, é um livro chamado Globalist, de um historiador norte-americano chamado Quinn Slobodian, que é precisamente sobre esta história. Esta história, e portanto, a crítica ao terceiro-mundismo, ao desenvolvimentismo, que tem várias cores e várias tonalidades, não é? Mas que do Celso Furtado no Brasil ao Malanobis na Índia, o pai do planeamento indiano, é, para usar o termo neoliberal, coletivista. Ou seja, o estruturalismo, o pré-bis na Argentina, o estruturalismo latino-americano, o desenvolvimentismo indiano, terceira via, com uma economia com elementos socialistas e capitalistas, a industrialização por substituição de importações, ou seja, a relevância económica da fronteira política. Para os indianos, por exemplo, é fundamental, fortíssimo protecionismo do período pós-colonial, tudo isso era anátema. E foi anátema. E qual é o pico disso? 74.
a ideia da nova ordem económica internacional. A nova ordem económica internacional é um documento magnífico, eu aconselho toda a gente a ler, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas com voto contra dos Estados Unidos e que declara que é direito de todos os países, se necessário for para o seu desenvolvimento, expropriar os recursos das multinacionais. Diz lá isso. Foi aprovado esmagadoramente pela Assembleia Geral das Nações Unidas, para o horror dos americanos, claro, estavam isoladíssimos nessa altura, até porque a social-democracia europeia via com simpatia esta ideia, os soviéticos, naturalmente, a sua estratégia terceiro-mundista pagava, na década de 70, ou parecia pagar, o campo socialista estava a alargar-se, não é? A descolonização portuguesa, em 74, não tinha acontecido, mas, enfim, a nova ordem económica internacional é discutida na Assembleia Geral das Nações Unidas a 1 de maio de 74. Eu acho fascinante esta coincidência. E, no entanto, 15 anos depois, estávamos num mundo radicalmente diferente. 15 anos depois. Outro mundo. Por isso é que eu sublinho muito 89. Porquê? Porque 89 é o ano em que nós sabemos que todos estes projetos alternativos estão a sussurrar. Como é que sabemos? Três indicadores. Em primeiro lugar, um texto de um economista relativamente pouco conhecido, mas que tinha tido experiência, a mulher dele era brasileira, ele tinha tido experiência no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, era um académico, e numa conferência internacional define uma espécie de 10 políticas, como ele intitula, fazem parte do consenso de Washington, que todos os economistas razoáveis hoje em dia subscrevem. É a expressão dele. John Williamson e a ideia do consenso de Washington. Há um consenso nas instituições internacionais, Fundo Monetário e Banco Mundial, que foi aplicado na América Latina para resolver as crises de dívida no início dos anos 80 e que consiste basicamente naquilo que dois autores chamaram o DLP, desregulamentação, liberalização e privatização. Em 1989, como sabeis, cai o Muro de Berlim e, portanto, o Segundo Mundo desaparece. E com o desaparecimento do Segundo Mundo também desaparece o Terceiro Mundo. A teoria crítica passa a usar uma expressão que eu de resto detesto, sempre detestei, sempre abominei, chamada sul global. E venho do SES, mas é uma expressão que com a qual eu nunca simpatizei. Porque terceiro mundo nós sabíamos o que é que estávamos a falar. Era uma entidade, era uma geografia política. Eram os países da América Latina, da África e da Ásia. Exceto, depois havia ali os novos países industrializados, já estavam a desestabilizar esta categoria. Mas pelo menos sabíamos terceiro mundo, depois havia o segundo, o campo socialista, e havia o primeiro, a tríade. Isto fica desestabilizado com o desaparecimento do segundo, desestabilizado de várias formas. E no fundo a Hayek ainda viu, a Hayek morre em 92, e portanto ainda assistiu ao colapso da planificação socialista, no fundo, como disse um grande economista nessa altura, social-democrata, Hayek e Mises tiveram razão. A seguir à Segunda Guerra Mundial, Schumpeter, que era um economista liberal, disse: o socialismo não só é possível, como é viável e, mais importante do que tudo, está inscrito na história. Eles vão vencer. A ideia de inevitabilidade do socialismo a seguir a 1989 é a inevitabilidade do capitalismo. De uma certa forma de capitalismo. Nada como a queda do Muro de Berlim para exprimir isso estrepitosamente. Terceira dimensão, a rendição da social-democracia europeia. E com isto termino. Como é que eu sei que há uma rendição da social-democracia europeia? Porque em 1989 é aprovado o chamado relatório Delors, de Caminho para a União Económica e Monetária, pelo antigo Ministro das Finanças de Mitterrand, a última grande experiência de nacionalizações na Europa, 82-83, e o seu Ministro das Finanças, que de resto foi o arquiteto da viragem para a austeridade em 83, e portanto meter na gaveta esse socialismo democrático ou social-democracia, devido à pressão dos mercados e a um contexto internacional muito difícil, e no fundo a social-democracia convenceu-se europeia que iria conquistar à escala europeia aquilo que tinha perdido à escala nacional. Mas paradoxalmente ia fazê-lo através da inscrição na esfera supranacional dos princípios neoliberais. E porquê é que eu sei? Como é que eu sei isto? Se vocês lerem o relatório Delors, aquilo que o relatório Delors diz, muito claramente, é o seguinte: os Estados têm de ser constrangidos nas suas políticas através dos mercados e da entrega de instrumentos de política a instituições independentes do poder político. Que é uma das velhas
querelas dos neoliberais de despolitizar a política económica, que é extraordinário. Despolitizar a política económica. Quando a política económica, que é a política monetária e política orçamental, é intrinsecamente distributiva. Intrinsecamente. Por ação e inação. Não há nenhuma decisão que um Banco Central tome, que um Tesouro tome, que não tenha consequências distributivas. Nenhuma. Nenhuma. Esta ideia de que, através de uma qualquer fórmula, tipo regra de Taylor, ou de outro dispositivo de condução automática, começaram por tentar a regra friedmaniana e monetarista do controle da oferta monetária. Rapidamente se percebeu que a oferta monetária dos bancos centrais não a controla, porque ela é endógena ao sistema creditício. Inventaram uma regra de Taylor que tem todo um conjunto de pressupostos não observáveis, incluindo coisas como taxa natural de desemprego e produto potencial, que faz parte da mística, das místicas económicas. Quer dizer, os economistas acham que são observáveis, mas na realidade são, enfim, partem de um conjunto de pressupostos bastante heróicos sobre o funcionamento da economia, mas que, enfim, conquistaram a profissão, sobretudo os macroeconomistas, e, portanto, o relatório de Delors é muito. E liberalização, claro, ou seja, a abertura de fronteiras. A abertura de fronteiras dentro da União, a uniformização regulatória e a abertura de fronteiras da União para fora. Liberalização de todos os fluxos. A União Europeia, que é criada em Maastricht, eu digo sempre, a União Europeia é criada em Maastricht. Quando eu critico a União Europeia, não estou necessariamente a criticar a CE, estou a falar da União Europeia historicamente. As pessoas falam da União Europeia fundada em 57, eu não sei o que isso é. A União Europeia foi fundada no Tratado de Maastricht. É um objeto político bastante bem identificado historicamente e com determinados dispositivos, nomeadamente a União Económica e Monetária. E um Banco Central que é feita à imagem e semelhança do Bundesbank, mas não é o Bundesbank, é pior, porque a relação entre o Bundesbank e o Tesouro Alemão é uma relação muito interessante, mas não é a relação que o Banco Central tem com os Estados, sobretudo periféricos. E, portanto, o relatório de Delors marca a rendição da social-democracia e depois o resto é conhecido, não é? A sombra de 1989 projetada para a frente. Eu costumo dizer que eu digo sempre, até às presentes circunstâncias, porque eu já vi o neoliberalismo, já perdi as vezes, já perdi a conta ao número de vezes que autores proclamaram a morte do neoliberalismo. O neoliberalismo é mutante, como qualquer ideologia, é internamente plural, é adaptável a várias circunstâncias, continua aí muito mais do que se julga. Porquê? Porque o lastro institucional legado pelos final dos anos 80, há um historiador norte-americano, já me vou lembrar o nome dele, agora faltou-me o nome, que tem um livro recente chamado The Rise and Fall of the Neoliberal Order, em que ele define a passagem do neoliberalismo de movimento a ordem na transição da década de 80 para a década de 90. E o neoliberalismo é a ordem quando os adversários aceitam os termos do neoliberalismo. Qual foi a minha maior herança? E diz Thatcher, Tony Blair. Esse historiador chama a Bill Clinton o Eisenhower da esquerda. Porquê o Eisenhower da esquerda? Porque Eisenhower foi o presidente republicano que sucedeu a Truman e que na prática aceitou a ordem herdada do New Deal, em termos regulatórios, de segurança social. Há uns malucos no Partido Republicano que querem regressar ao período anterior ao New Deal. Essa gente nunca vai ganhar eleições e não está preparada para combater a Guerra Fria. Essa gente tem que ser convenientemente ignorada. Eu não vou pôr em causa nenhum elemento da segurança social herdado. E até hoje, nenhum republicano pôs em causa elementos da segurança social, pôs em causa elementos do quadro regulatório financeiro e outros do New Deal. Para dizer uma coisa, e com isto concluo. Quanto tempo é que estou? Estás quase a chegar a meia. Ok. Para dizer uma coisa, o neoliberalismo nunca está completo. Como nenhum projeto político ou ideológico está. Isso também é, sobretudo quando tem uma dimensão utópica, ou se vocês quiserem, distópica. Nesse aspecto, estudar o neoliberalismo é como estudar, enfim, os marxismos, ou o marxismo, não é? Também na retórica marxista, em certas tradições de marxismo, também há a ideia que o socialismo nunca existiu.
foi sempre traído. Aliás, algumas pessoas, alguns marxistas põem a traição do socialismo logo ali em 1917. Alguns põem em 18, outros em 19, alguns chegam a Kronstadt e outros põem no período stalinista, mas na realidade o socialismo nunca existiu. E os neoliberais têm um bocadinho a mesma atitude retórica. O neoliberalismo nunca existiu. Porquê? Porque nenhum projeto político jamais está completo e jamais consegue, independentemente da natureza do regime, democrático, autoritário, ser implementado até às suas últimas consequências. E, portanto, está sempre por realizar. Portanto, esse horizonte utópico, ou distópico, eu sou crítico, mas tento perceber também, o meu método é de crítica imanente, ou seja, crítica a partir de dentro. O meu orientador de doutoramento dizia sempre, quando eu estava a ler o Hayek, lê o Hayek nesta base, ele dizia, he has done his best. Ou seja, fez o seu melhor. Ou seja, o que ele me estava a dizer é, para ler um autor, mesmo criticamente, é preciso calçar os sapatos, tentar ver o mundo pela perspectiva em que ele está a ver. E depois sei a descalçar os sapatos e dar uma volta. Dar uma volta. Eu acho que isso também é importante, ou seja, e este horizonte utópico distópico é aquilo que permite à iniciativa liberal hoje dizer, na minha opinião, falsamente, como eu já argumentei, ou Chega, que é muito mais influenciado pelos pressupostos neoliberais no seu programa económico do que por outra coisa qualquer, dizer Pinto Pereira, que é professor no ISC, que já aqui referi, eu estou um bocado marcado por aquele debate na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em que participei como candidato, que temos 50 anos de política socialista. E o que eu digo é, olhemos para a Constituição de 76, de facto era uma Constituição socialista, que deixou um lastro. Deixou um lastro, apesar de todas as transformações neoliberais, muitos elementos desse lastro constitucional continuam entre nós. A começar num sistema de saúde em que o sistema de saúde é a expressão de uma economia mista na saúde. Não é? Ou seja, não está totalmente neoliberalizado. É claro, nós sabemos. O grupo CUF, não é? Por exemplo, vendeu, o grupo Melo, CUF Saúde, vendeu a sua participação na Brisa, autoestradas, que é aquela atividade rentista que os economistas definem, não é? Uma infraestrutura. Aquilo basicamente tem a manutenção, mas é muito fácil de fazer a avaliação da viabilidade económica ou financeira daquele investimento. Aquilo é muito previsível, muito rentável. Venderam a participação que tinham, agora acho que são os fundos americanos que têm. Para quê? Para se concentrarem em investimentos de centenas de milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde. Voltando à definição gramsciana. Alguém acha que a campanha de desinformação contra o Serviço Nacional de Saúde, com jornalistas plantados à porta dos hospitais, está desligada dos investimentos deste grupo? Alguém acha que um grupo que faz investimentos de centenas de milhões de euros num setor destes, que depende sempre da colaboração público-privada, porque este setor em última instância é alimentado, entre outras coisas, por transferência do Orçamento de Estado, não é? Incluindo a DSE, acham que vários médicos que andam ordens que andam para aí a fazer campanha contra o Serviço Nacional de Saúde não estão desligados destes interesses? Não estou a dizer que eles, atenção, não estou a dizer que eles são pagos, não é? Embora às vezes as ligações sejam bastante, o follow the money seja bastante instrutivo. Eu, aliás, costumo sempre dizer, aplicai aos economistas os pressupostos comportamentais que eles dizem que os outros indivíduos têm. Egoístas maximizadores. Aplicai aos economistas, em primeiro lugar. Sobretudo aos economistas que intervêm publicamente. Sobre segurança social, sobre saúde. Para quem é que eles trabalham? Quem é que lhes passa o cheque ao final do mês? Se os indivíduos são homoeconómicos, todas aquelas opiniões são opiniões pagas. Apliquemos isso ao campo das ideias, então. Façamos crítica imanente a sério. Não é? Se queremos ter uma atitude cínica, façamos isso. Isso até nos leva a algo. E se calhar, o problema do homem económico não é ser verdadeiro, é tornar-se verdadeiro. Como disse uma vez a Ana Arendt, é tornar-se verdadeiro. Não é ser verdadeiro, é poder tornar-se verdadeiro.
E eu acho que quando nós temos grupos desta natureza, com investimentos em setores que dependem crucialmente de uma série de variáveis, mas em que a transição de um sistema de economia mista com dominação socializante, com dominante socializante, que é o serviço, que é o nosso sistema, que é o nosso, se quiserem, o nosso sistema de saúde. Eu não gosto de falar de sistema de saúde, mas vocês percebem o que eu estou a dizer. Porque até começando nas palavras. Quem usa Serviço Nacional de Saúde e Sistema de Saúde, até logo aí uma pista. O nosso Presidente da República hesita, usa Serviço Nacional de Saúde de vez em quando, muitas vezes usa o Sistema de Saúde, mas eu não me esqueço que o primeiro hospital que ele visitou enquanto Presidente da República foi o Hospital da CUF. E nada se faz por acaso. Nada se faz. Em política, nada é por acaso. Vamos a terminar? Ok. Ou seja, o meu ponto aqui é, com este olhar para este caso concreto, dei assim um grande salto, mas é para chamar a atenção para o processo os processos de neoliberalização, como os geógrafos lhes chamam, são isso mesmo, processos. Em última instância, em múltiplos setores, como há resistências, mesmo a Troika teve dificuldade em tocar no Serviço Nacional de Saúde diretamente. Porquê? Porque os inquéritos sociais mostram uma coisa muito clara. Os portugueses adoram o Serviço Nacional de Saúde. Os portugueses podem queixar-se individualmente do Serviço Nacional de Saúde. E ainda bem que se queixam. Porquê? Porque há a chamada revolução das expectativas. O serviço pode ser objetivamente pior e as pessoas estarem cada vez mais insatisfeitas. Pode haver este paradoxo. Porquê? Simplesmente porque as expectativas das pessoas em relação àquilo que é um serviço bom, com a qualidade do serviço, aumentam. Por isso é que eu digo sempre, é preciso distinguir estados objetivos de percepções subjetivas. Um inquérito não basta para nos mostrar qual é a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Número de cirurgias, esperança média de vida, taxa de mortalidade infantil, é como no sistema escolar, abandono escolar, etc, etc. O ensino está cada vez pior. Está. Nós temos cada vez mais cientistas a produzir ciência de nível internacional. Como é que isso é possível? Se o ensino está cada vez pior. Vão a ver? Ou seja, que é outra intuição que eu acho que é socializante e anti-elitista. O neoliberalismo tem aqui uma hesitação em relação ao elitismo. A excelência só surge da massificação. Portanto, massificação do ensino é pré-condição para haver excelência no ensino. E isso em todas as áreas. O neoliberalismo gosta da massificação pelo mercado. Em relação ao ensino e a outras esferas, tem uma visão muito elitista do conhecimento. Muito elitista. O conhecimento é para um escolo de quadros bem preparados que devem ocupar instituições-chave, tribunais, academia, bancos centrais, porque é aí que se conduz a política, não é na esfera pública. A esfera pública tem que ser esvaziada, esventrada, ocupada pela pós-verdade, pelo José Gomes Ferreira. Essa é a função dele. É dar ao povo aquilo que o povo merece, e o que é que o povo merece? Aquilo que ele compra no mercado. É isso, basicamente, a visão da educação. É pôr as televisões privadas com negacionistas das ciências, como subdiretores de informação. É isto. E é isto que nós temos. É um regime de pós-verdade, porque o povo, aquilo a que tem direito, é o José Gomes Ferreira, não é mais nada. É aquilo que ele compra, é aquilo que ele consome, é aquilo que se massifica, é aquilo que é bom. É a elite que está nos bancos centrais, que está nos Ministérios das Finanças, que está na nova School of Business and Economics, que está nos colégios privados, que está, essa encontra-se noutros sítios. Obrigado, João.